Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Levítico 10. Vamos ler, começar lendo o primeiro e o segundo versículo, que vai falar. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, e puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante da face do Senhor e os consumiu, e morreram perante a face do Senhor. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, né, vai falar que Arão ali, né, e os seus filhos, eles estavam na presença do Senhor, e eles estavam ainda, né, com o azeite da unção do Senhor. Então, para eles tinham que se santificar ali, né, diante da presença do Senhor, estar ali com reverência, né, com temor da parte do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que dois filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, eles não fizeram conforme, né, o Senhor ordenou por mando de Moisés, né, para que eles fizessem. Mas ali eles desobedeceram, né, uma ordem do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que ali, né, eles pegaram os seus incensários, né, e ali eles puseram incenso, né, neles, e trouxeram, né, fogo estranho perante a face do Senhor. Coisa que o Senhor não lhes ordenou, né, que fizessem. E ali a palavra do Senhor vai falar que a ira do Senhor se acendeu ali sobre eles, né? E o Senhor os matou ali, né? Irmãos, então, através dessa palavra que o Senhor já começa falando, né, conosco, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se o Senhor lhe deu, né, um exemplo, um cargo, né, para que você ali possa administrar algo ali, né, seja um cargo de pastor, não sei, ou de pregador, ou que o Senhor colocou em suas mãos, né, para você fazer. Que venhamos ter temor, né, do nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar que os filhos de Arão, eles agiram ali loucamente, né, e eles acabaram perdendo a sua vida, porque eles não tiveram reverência ali, né, ao nome do Senhor. A adoração deles ali, né, foi de qualquer jeito, não foi uma adoração que o Senhor tinha pedido para eles. E a palavra do Senhor vai falar que ali eles pagaram, né, com a própria vida deles, né, por aquilo ali que eles tinham feito, que desagradou o nome do Senhor. E através dessa palavra o Senhor já começa aqui falando conosco, né, que a nossa adoração, ela tem que ser pura, né? Ela tem que ser de acordo, né, com o querer e a vontade do Senhor. Porque eu já ouvi muita gente falar, né, que quem tem promessa do Senhor, né, não morre. Mas não é o que a Bíblia fala, não. Porque a palavra do Senhor vai falar que Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, né? Descendência, né, de Arão ali, dos sacerdotes. Então, eles, por Arão, eles também, né, seriam sacerdotes, né? Porque ali eles iam ficar, né, sucedendo o seu pai ali, né? Cada um sucedendo ali. Da linhagem sacerdotal. Então, eles tinham promessa, né, diante ali do Senhor, mas eles morreram. Por quê? Porque desobedeceram, né, a ordem do Senhor. Eles não fizeram conforme, né, Moisés os ensinou, que o Senhor tinha mandado, né, falar para eles como seria, né, a procedência deles ali diante do Senhor. E o Senhor, né, também nos pergunta, será que estamos fazendo, né, com reverência, né, o que o Senhor colocou em nossas mãos, né, para fazer? Será que estamos agradando ao Senhor com as nossas atitudes, né, com o nosso proceder, com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? E não nos apegarmos, não, mas eu tenho promessa do Senhor, enquanto não se cumpriu, não morro. Não, não pense desse jeito, não, porque
Nadab e Abiú, eles também tinham promessas, né, da parte do Senhor, e eles morreram, e foi o Senhor mesmo, né, quem os matou. Então que venhamos fazer, né, as coisas do Senhor e para o Senhor, né, com santidade, com reverência, né, com temor do nome do Senhor, porque o nosso Deus é santo. A palavra do Senhor vai falar, né, que Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, e você pode ver, né, através aqui, né, desse versículo aqui, né, do 2, que vai falar que saiu fogo de diante da face do Senhor e os consumiu, e morreram perante a face do Senhor. Então foi o Senhor mesmo ali quem os matou, porque eles desobedeceram a ordem do Senhor, e eles não fizeram, né, o que o Senhor mandou, mas eles fizeram, né, o que o Senhor não ordenou para que eles fizessem. Então, irmãos, não foi fácil, né, para Arão, não foi fácil, né, para os outros irmãos que ficaram, mas foi um alerta, porque ali eles começaram a ter mais temor, né, do nome do Senhor, a fazer as coisas, né, do Senhor com reverência, né, com temor mesmo, porque o nosso Deus, ele é santo, e ele requer de nós também, né, santidade e reverência com as coisas do Senhor. Que as coisas do Senhor não devem ser feitas, né, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Devemos buscar nos santificar cada dia, né, diante do Senhor, para fazer o que o Senhor nos ordenou, né, com temor e com tremor, né, diante da face do Senhor. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, no 9 vai falar assim, no 8, o 8 e o 9. E falou o Senhor a Arão, dizendo: nem bebida forte, nem vinho, nem bebida forte, tu e os teus filhos contigo bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então ali o Senhor, né, já falou mais uma vez ali, né, com Arão, ordenando a Arão, né, o que eles não poderiam fazer, né, para que eles não morressem. Então o Senhor falou que eles, né, nem os filhos deles poderiam beber nem vinho nem bebida forte, né, quando eles entrarem ali, né, na tenda da congregação, para que eles não morressem, né. E o Senhor deixou aquilo ali, né, aquela ordenança como estatuto perpétuo, né, para as gerações deles, não só para eles, mas para as suas gerações, né, que viriam, né, depois deles. Então, irmãos, quando o Senhor proíbe aqui vinho, né, e bebida forte, o Senhor já sabe, né, que o vinho e a bebida forte, ela tira, né, o sentido do homem, né, ela tira ali o temor, né. As pessoas muitas vezes usam, né, bebidas para fazer coisas, né, que não agradam ao Senhor, e para fazer coisas que eles sóbrios, né, eles não teriam coragem. Mas ali com a mente, né, cheia, né, de vinho e de bebida forte, ali eles criam coragem, né, para fazer coisas que depois vão se arrepender, né, para fazer coisas também que também vão os envergonhar, né, porque o vinho, a bebida, né, ela tira assim o sentido, né, e você faz coisas ali que você jamais faria. Então a bebida, ela lhe deixa envergonhada, né, com suas atitudes, e também lhe encoraja a fazer coisas, né, que você não teria coragem de fazer. E por isso o Senhor deixou essa ordenança, porque o Senhor sabia, né, dos efeitos, né, da bebida, né, sobre a vida de uma pessoa. Então que devemos observar, né, a palavra do Senhor e fazer conforme o Senhor nos orienta. Irmãos, tem pessoas que falam, né, que é forte, né, é forte, não, eu consigo. Ah, eu vou beber ali só um golinho, né, socialmente, não vai passar daquilo. Mas às vezes tem pessoas que conseguem mesmo, mas tem umas que não conseguem, que a tendência, né, quanto mais bebe, mais dá vontade, né, de beber, enquanto não chega o seu limite, não para. E é por isso que o Senhor deixou essa ordenança aqui, porque o Senhor conhece, né, a nossa fragilidade humana,
E por isso que Ele nos orienta, né? Para que não venhamos pagar preços, né? Por atitudes, né? E por coisa que fazemos, né? Muitas vezes quando estamos fora, né? Fora de si. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Para estar compartilhando, né? Com os irmãos nesse dia, né? Que venhamos ter reverência, né? Diante do nosso Deus, que é santo, que é poderoso. Que é amor, que é misericórdia, mas também que é juiz, né? Que também é fogo consumidor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos alerta, que fala conosco, Senhor, que nos ensina, Pai, como devemos andar, como devemos proceder. Gratidão, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Por mais um dia, Pai, de vida na Tua presença. Gratidão pelos livramentos, gratidão por tudo, pelo Teu cuidado. Pai, desde já também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, Pai, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, Pai. Oh, Papai, também queremos te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.